iniciando mais um Vox Popcast e hoje vamos falar sobre um tema super atual, que é os avanços da inteligência artificial. Uma realidade no estilo Matrix pode estar mais perto do que imaginamos? Seremos de fato substituídos ou mesmo dominados pelas máquinas? Para essa discussão sensacional, que eu venho há bastante tempo querendo trazer aqui para o Vox, mas estava aguardando as vítimas perfeitas para esse grande dia. Tenho o prazer de receber hoje Túlio Baita, administrador e coordenador do EasySenza e Tech Incubadora. Seja bem-vindo. Beleza, obrigado aí. Temos também Henrique da Hora, professor e presidente da Tech Incubadora. Tudo bom? Nerd também, né? Finalmente fui convidado, tô aqui na casa há bastante tempo e assim, tive que aguardar um ano porque vocês estiveram aí em poucos contatos. Mas chegou sua hora de brilhar. Chegou minha hora de brilhar. Era a hora que as máquinas queriam, né, sua presença. Mas o programa de inteligência artificial aqui, ele participou lá no chat, lá, ficou o tempo todo lá. É verdade, sempre presente. Mesmo não fisicamente, né, ele está sempre aí entre nós. Onipresente. Onipresente. Hoje temos também Thiago Nunes, diretor de pesquisa e doutor em inteligência artificial. Prazerzão estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Bem-vindos ao deserto do real. Bom, para iniciar nossa grande discussão aqui hoje, eu acho que podemos começar pelo início, pelos primórdios, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre o que é, né, essa tão falada inteligência artificial e do surgimento dela. Da onde surgiu? Cara, eu vou começar falando um negócio porque há muito frenesi, há muito oba-oba isso. A inteligência artificial ela começa ali mais ou menos em 1960, enfim, com vários casos. Agora está um pouco mais disponível. Tem um brasileiro, que eu acho absolutamente fantástico. Quem está assistindo a gente aqui tem que procurar esse cara, tem que olhar, até porque ele é brasileiro, e aí só um comentário bobo que não tem nada a ver. Ele é um dos melhores pesquisadores na área de pesquisa médica de neurologia do mundo. É o Nicoleles. Miguel Nicoleles? Acho que é Miguel Nicoleles. Eu falei dele. Ele tá no Duke College, enfim, ele tá nos Estados Unidos e o site pessoal dele, dentro da universidade, tem um emblema do Palmeiras. Ele fala, se tirar isso daqui eu saio da universidade, tô nem aí. Que aleatório. E ele é um cara, porque é o seguinte, você acreditava, acho que todo mundo que está nos assistindo deve ter lembrado que a gente era criança e falava, você usa 10% da capacidade do seu cérebro. Mentira. É que você não usa tudo ao mesmo tempo. Você quando media, só media o que estava estimulado 100%. Você fala, tem um local que está 70%, tem um local que está 20%, então você usa todo o cérebro em todos os momentos. Não todo ele, mas às vezes é aqui, e o cérebro reaprende. E acreditava-se que para você medir isso, você tinha que enfiar sensores. O Nicoleles, ele conseguiu fazer isso sem sensores, com exoesqueleto. A gente tinha uma oportunidade incrível de fazer algo legal e não demos a devida atenção, que o chute inicial da Copa do Mundo de 2014 foi dado por uma pessoa com limitação de movimento, acho que era paraplégica, que num exoesqueleto que ele desenvolveu, ele conseguiu, com o pensamento, comandar o membro aí. O exoesqueleto, a estrutura metálica, e deu o primeiro chute da Copa. Legal. Essa mente brilhante, que a gente tem uma expectativa que seja o próximo prêmio Nobel de Medicina, o primeiro prêmio Nobel efetivamente brasileiro, de todos os tempos lá, etc. Brasileiro, enfim. Esse cara tem uma frase que eu adoro. A inteligência artificial, nem é tão inteligente, e 2, nem é tão artificial. A gente faz ela. Então tem muita mística sobre isso, mas não é tudo isso, não. A gente vai debater um pouco sobre isso. E até essa questão do cérebro, só pra aproveitar aí, foi tema de grandes filmes, né? Até de terror, porque tipo assim, se você ultrapassar de 10%, você vai começar a fazer o povo levitar, você vai ler as mentes e tal. Porque tem um sensacionalismo, né? Como é que aquele filme com o Mel Gibson, que ele tem uma experiência extra, qualquer coisa assim, passa a usar 100% da capacidade do cérebro, começa a mover as coisas. Uma telecinese rola ali, tem um mais recente com a Scarlett Johansson, né? Gosto muito dela. Lucy, exatamente. Então, a sétima arte... Mas a premissa, ela é completamente falsa, né? Será mesmo? Mas eu tô movendo essa parada aqui com a minha mente. Existe um potencial, né? O nosso cérebro tem um potencial que eu acredito que a gente está começando a aprender como usar de forma melhor, né? À medida que a neurociência avança. Mas a gente usa todas as regiões, todos os neurônios, as sinapses estão todas ativas. Mas tem gente que não usa todos os neurônios, não, resolvendo. Mas... Aí é outra história. Aí já é outra questão. Quando eu vim dirigindo pra cá, eu vim pensando nisso. Nem tem. Mas tem fala alguns aí, exemplos no trânsito. Aquela hora.
Não, eu ia falar que justamente nessa fala do Henrique, né, a inteligência artificial precisa da gente para aprender e cada vez mais a gente está precisando dela para sobreviver também, né? Porque se a gente vai falando de empresas no nosso dia a dia, é uma revolução que não permite mais nenhum tipo de retrocesso, né? A gente está daqui para frente agora. Cara, são modernidades, são facilidades que a tecnologia nos fornece, que toda vez que aconteceu alguma coisa nesse sentido, teve um avanço, teve uma galera, vamos pegar, e teve uma galera que, não, calma, etc. Eu vou ver se eu acho aqui uma figura, que depois a gente qualquer coisa coloca aqui. Mas há um certo receio disso. E quando foi inventada a roda, nós tivemos benefícios e não tivemos mais retrocesso. Depois, quando veio a energia, mesma coisa. E quando veio os motores, seja a vapor, a combustão, a qualquer um, mesma coisa. É o medo do novo, né? Do desconhecido, do avanço, vamos dizer assim. Inclusive, recebemos um comentário que é o Vivaço, eu recebi usando 50% do meu cérebro. Grande Pedro Paes falou aqui que não sobrevive mais sem a inteligência artificial. Acho que ele deve estar falando do parceiro dele, Carlos Gepeto, né? O famoso chat GPT, que ele chama assim, né? É toda uma intimidade entre eles. E realmente tem sido muito utilizado nessa questão também, né? Do aprendizado. Eu acho que realmente, assim, o chat GPT, ele não é uma ferramenta para você utilizar, para te substituir. Ah, não, o cara vai fazer aqui o trabalho 100% para mim, mas eu acho que pode te ajudar para pesquisar certas paradas, para de repente fazer um resumo ali. Ajuda. Você tá dando todas as informações para ela, né? Pode te atrapalhar também. Você tem que ser inteligente o suficiente também para fazer as perguntas certas, né? Isso. Porque ele também vai te dar as respostas de acordo com a sua pergunta. Então, e ele alucina também, né? Às vezes ele dá umas... exato. Então tem que ficar atento nisso. Eu só queria trazer até uma provocação do último dia que eu estive aqui até com o Thiago. Eu falei com ele, cara, você como especialista nisso, me fala aí, o celular realmente, ele ouve o que a gente fala? A gente estava até trocando ideias sobre isso. E eu estava vendo uma das temporadas do Black Mirror, que realmente tinha um episódio que retratava isso, né? Era uma mulher que via a sua vida no streaming. Ah, falei, sim! Cara, era Johan, não é legal, é alguma coisa assim. Era alguma coisa assim. Cara, e assim, ela... Primeiro que a gente tem que levantar, assim, algumas questões que, como o Henrique trouxe, que agora a gente está mais presente, né? A inteligência artificial é uma coisa antiga. Está mais disponível, né? Está mais disponível, mas a gente traz as questões à tona, que é segurança versus privacidade. Que agora eu acho que nem isso, mas é segurança e privacidade, né? E o quanto disso a gente está também vulnerável às questões de privacidade e o quanto a gente tem também de segurança em relação a isso. Eu fiquei bem apavorado nessa série quando eu estava vendo. A Johan realmente estava lá, a vida dela toda passando na TV, no streaming. Caramba. Que é uma preocupação dos artistas agora, né? Tipo, de repente, tendo a imagem dele vinculada a um conteúdo que eles nunca fizeram, que é só a face ali, né? E olha só que perigo. Quando ela foi tentar suspender isso, ela não conseguiu porque ela havia aceitado a cláusula que permitia a empresa fazer aquilo. E quanta coisa a gente não vai lá com um clique. LGPD, não é. Eu posso ter vendido minha vida sem ter percebido. Vendeu a alma ali, né, sabe? Essa é, inclusive, uma preocupação também dos dubladores. A questão, tipo assim, óbvio que a gente tem agora softwares cada vez mais avançados, assim como o Sora, né? O Sora que assim que se pronuncia. Você recebeu aqui o dublador do Mario, né? Sim, exatamente, o Rafael Rossato. E eles têm colocado nas redes sociais essa preocupação. Porque hoje, até a gente estava fazendo aqui na TV, o Pedro, ele conseguiu colocar uma imagem com a minha voz, eu falando outras coisas que, né, era uma música até de Ana Castela, minha cara, né? A música do Boiadeiro. E realmente ficou, tipo assim, muito parecido. E é uma grande preocupação por parte dos dubladores, né? De repente, serem substituídos por um software que certamente não vai passar a mesma emoção deles e a mesma interpretação. Exatamente. Meu Deus, qual o nome do dublador do Goku? Pablo Nerdola. Meu Deus, esqueci o nome do dublador do Goku. Daqui a pouquinho eu pego ele aqui. O Goku tá na minha frente, eu não falei. Wendell Bezerra. Wendell Bezerra, etc. Ele tava fazendo um comentário porque a dubladora original em japonês do Goku, ela assinou um termo dizendo que quando ela morrer, pode utilizar os registros da voz dela para continuar a dublagem, etc. Então, isso eu acho bacana. Agora, a tradução, o que eu vi até agora é muito sem emoção, porque dublagem, ela é uma interpretação. Eu tenho que trazer aquilo para a cultura. Eu tenho que ter entonação de voz. A dublagem brasileira, eu tenho uma inveja dessa menina. Pausa.
ela conseguiu conversar assim com o... Meu Deus, ele é um fofo lá de Teresópolis. Guilherme Briggs. Cara, eu sou apaixonado nesse cara, se eu posso falar isso. Ele é todo fofinho. Ele no Instagram dele ficava tirando foto. Ah, encontrei com o fulano no metrô do Rio. Sim. Eu ficava no metrô do Rio, cadê ele? Cadê ele que eu não vi? Enfim. Um dos melhores dias da minha vida. Exato, ele é fantástico. Ele é perfeito. Pois é, ele é um fofo. Teve aqui em Campos na Comic Con, na Goitacon, né? A nossa Comic Con aqui. Vai ter esse ano de novo, esperamos. Exato, Só me recorda quem que ele dublou. Meu Deus, agora tem que pegar aqui o Buzz Lightyear. Ele era a voz do Super-Homem, tanto do Henry Cavill como dos desenhos animados. Ele deixou de dublar agora vários personagens porque ele optou em ir pra Teresópolis, montou um estúdio e tá fazendo só remoto. Ele é a voz do Ele, das Meninas Superpoderosas, um personagem icônico. É verdade. Aquele de Madagascar também, esqueci o... Eu me remexo muito. É o Ray Julian, né? Ray Julian. É. Então, e ele virou uma figura da cultura pop fantástica. E aí vamos falar do Buzz Lightyear. Existem piadas que só existem na dublagem brasileira que ele conta os bastidores. Ah, o Garcia Júnior saiu, foi ali fazer foi ao banheiro, etc. E no momento que o diretor de dublagem foi no banheiro, ele meteu uns 3 ou 4 cacos engraçadíssimos. Tipo assim, concordo, metrosexual de plástico. Isso não tem em nenhum lugar. E isso existe. Improviso, né? Essa criatividade que é trazida. E isso existe por causa que dubladores são artistas. Você estava falando, Júlio, um pouquinho antes que, mas a arte, etc, não sei o quê. A característica principal do artista é sua criatividade. Eu aproveito que aqui tem um especialista em inteligência artificial, o quão uma inteligência artificial consegue ser criativa, inovadora, criar algo que não existe. Eu queria ouvir sua opinião. Questionamento. Olha, primeiro, né? O que é interessante na arte é você captar o ponto de vista do artista. Até onde eu sei, a inteligência artificial não tem ponto de vista. Né? Ele é só um gerador de símbolos. Esses símbolos, né, dependendo do conjunto de treinamento, vai fazer algum sentido. Ou não, né? Mas eu não vejo criatividade nenhuma naquilo. Eu vejo uma reformulação daquilo que já foi posto. Ele requinta, né? Tipo, baseado em todo o banco de dados que ela já tem, né? Troca algumas palavras, né? Mas o sentido das coisas já estão postos há muitos anos. Então eu não vejo nenhum tipo. Talvez a gente possa entender como criatividade algumas relações. Então, por exemplo, quando eu fui fazer alguns testes para esse podcast, eu perguntei o seguinte, falei, olha, relacione para mim a frase penso, logo existo com o filme Matrix, que eu sei que você é fanática por Matrix. Eu sou. Né? Então, aí ele fez uma relação, ele justificou, né? Porque o Descartes, quando fez essa frase, ele entendia que ele poderia estar no sonho de alguém, ele poderia estar sendo imaginado por alguém, mas aí ele falou, olha, não interessa se eu estou no sonho de alguém ou se eu estou sendo imaginado. Se eu estou questionando a minha própria realidade, então eu existo, mesmo que seja na cabeça de alguém, né? Mesmo que não tenha matéria nenhuma, que isso tudo seja ilusão. Então, nesse ponto, ele fez uma relação, um link que eu nunca tinha visto. Não sei se existe, se existir ele é menos criativo do que eu imagino, mas talvez fazer relações entre temas seja algo que seja interessante da IA. Outro dia eu vi uma que tinha a possibilidade de criar desenhos, né? Então, por exemplo, você fala assim, eu quero um celular da Idade Média. Ela tipo, constrói um celular com um design da Idade Média e coloca lá. E, nunca existiu celular lá na Idade Média. Porém, existiram elementos, né, que ela pode imaginar. Se o celular tivesse lá na Idade Média, como é que seria? Mas agora a gente... Mas é muito a bola raso. tá quicando. Fala, Henrique, fala. Você falou criar coisas. E aí ela vai pegar elementos que existem, etc. Eu vi uma charge que eu estou tentando procurar. Adoro charge. Inclusive, enviei a imagem aqui para o nosso grande maestro. Depois, quando ele puder colocar na tela. Essa aqui é outra imagem, não foi essa. Porém, né, a gente estava falando sobre a arte. Eu fiz essa releitura que da grande imagem... Como é que é? A criação de Adão, né? De Michelangelo. E a proposta foi trocar ali a figura de Deus, né? Pela figura das máquinas. E qual foi o sentido nisso?
foi trazer realmente essa dependência, né, que os seres humanos têm hoje em dia das máquinas. Um claro exemplo disso é a pessoa sair e ficar o tempo todo ali no celular, a pessoa ficar perdida quando o celular acaba a bateria. Toda essa dependência que, né, nós temos hoje em dia das máquinas. Tem uma, tipo assim, eu sou uma jovem da década de 90, né, mas a galera hoje que já cresceu com o smartphone, a pessoa não sabe viver mais. A vida é toda. Não sabe exatamente, Não, a vida é toda ali. Né? As amizades. Convulsiona se ficar sem celular mais de uma hora. Mas enfim, isso aí eu acho que é o seguinte. O Henrique falou do Nicoleles, isso é uma coisa que eu acho fantástica. Ele diz: o medo dele não é que as máquinas fiquem tão inteligentes quanto a gente, é que a gente fique tão estúpido quanto as máquinas, né? A partir do contato e do uso, a gente vai limitando, à medida que a gente não usa tanto o nosso cérebro, a gente vai perdendo esse potencial. Porque ou a gente está avançando em algum aspecto, né? Seja biológico, cognitivo, ou a gente está regredindo. Então, se você a gente não acaba exercita... sendo criado por elas, né? Exatamente. O medo é que você ali. fique mais semelhante com esses bichos aí. E realmente, quando você vê que tem gente sendo atropelada, atravessando a rua, olhando o celular, é um sinal preocupante de que a gente está realmente ficando mais estúpido. Algo está rolando esquisito, né? Bom, essa questão do aprendizado das máquinas, né? A gente estava falando aqui que as máquinas têm esse grande banco de dados, que elas vão meio, né, recolhendo de nós. E aí elas usam isso para fazer, né, novas reproduções. Novas não, né? Um compilado, vamos dizer assim, para nos dar respostas. Mas existe a possibilidade dessas máquinas criarem consciência e pararem de apenas reproduzir? Eu acho que a gente está muito longe disso. A curto e a longo prazo, assim. Não, primeiro tem que definir o que é consciência. O que é a consciência? Que eu ia falar. É difícil primeiro o que é ela saber, porque a gente tem sinapses biológicas que são tão próprias, características. O que difere a mim, a ti, a ele, tantos... eu vi uma estimativa de que se a gente pegasse a nossa informação genética, o que difere mim de ti, nem toda capacidade de armazenamento artificial seria suficiente para armazenar uma única pessoa. Pegar o DNA, os cromossomos e colocar... porque o que vai te definir, cor do teu cabelo, o que você vai me responder agora é isso. Toda a capacidade de armazenamento não seria suficiente de uma única pessoa. Isso é o código genético, vamos dizer Seria assim? o código genético. Pegar todos os DNAs, não só o DNA em si, porque repete, mas todas as informações, tudo que caracteriza, que são os 21 cromossomos, mas... O que difere você de mim, etc. É muita informação. Então, acho que a gente está falando de curto prazo, longo prazo e um prazo que eu nem consigo imaginar. Então, no prazo que eu nem consigo imaginar, talvez. Agora, a curto prazo, não. Você tem uma ferramenta muito poderosa, uma ferramenta que consegue lidar com muita informação. E consegue fazer algo que é difícil, que é sintetizar muita informação. Sim. Então, ele consegue sintetizar muita informação e colocar numa... que ele fala, IA generativa... vai pegar o que já existe e vai colocar numa regra gramatical que você consiga entender. Então, e isso é legal, vai conseguir declinar um verbo. Pô, legal, computacionalmente é difícil você fazer declinar um verbo e ele conseguiu. Mas, o que eu ia falar dos memes, estou procurando desesperadoramente aqui e não achei. Você fala muito do contexto, né? Pediram para uma IA gerar uma figura da Madre Teresa lutando contra a fome. Qual que foi o resultado? Ela dando uma voadora num garotinho africano. Tá correto! Eu sou doido, tô tentando achar aqui, não tô achando, mas... Pedro, se você achar aí, pra jogar na tela aqui pra gente observar. Eu botei em inglês aqui, Mother Teresa faz... isso aí é legal. Isso aí é outra parada. Essa aqui, na verdade, é uma charge de 1900 e qualquer coisinha, quando a luz elétrica estava começando a ficar um pouquinho mais comum. E olha o medo das pessoas. Um caveirão ali, né, ali em cima. Exato, as pessoas estão vendo ali como se fosse uma morte, né? Então eu botar aqui, sei lá... quando a gente olha um poste e está assim deitado, os fios lá em cima, alta tensão, é acima de 13.000 volts. E embaixo são 110, o choque é menor. 13.000 é choque para matar. Então você tem ali um assassino rodando a cidade inteira. As pessoas tinham muito medo disso. As pessoas têm medo do novo, têm medo da modernidade. E hoje a gente tem isso. Aqui, inclusive um lance meio místico rolando aqui, envolvendo isso. Hoje virou decoração, né? Hoje virou normal. E hoje virou... A mão que falei, será que é olha, parabéns pela decoração de vocês. É o questionamento. Muito obrigado. Foi criada pela IA. Essa aqui. Eu não sei se a gente pode fazer isso ao vivo, mas quando eu tava nos bastidores eu já peguei Xamixi, já peguei aqui. Pode, pô, fica à vontade. Tem fio não, né? Tem fio? Não. Agora eu fiquei com medo de entregar ela na sua mão.
Ao vivaço, por que não? Caso, é muito maneiro, cara. Eu tenho um comentário aqui sobre esse assunto, hein? Já que o tema de hoje é IA, a Matrix pode ser real? Esse questionamento. Tem um comentário aqui, que é o seguinte... Ela é do quentinho, né? Lâmina invertida. É, invertida. Esse pessoal olha o comentário. Se a humanidade não tomar cuidado, pode ser extinta pela inteligência artificial. Nenhuma inteligência superior aceita ser dominada por uma inteligência inferior. Quando a inteligência artificial atingir o nível de inteligência artificial geral, IAG, ela ficará completamente independente. Isto é, vai se autodesenvolver e é aí que reside o perigo. Pode acontecer uma coisa parecida com Matrix, porém ninguém sabe como. O que vocês acham desse questionamento? Olha, existe um risco, tá? Eu não vou dizer que eu não acredito que isso nunca possa acontecer. Até porque a gente que é pesquisador, a gente não fala nunca e nem sempre, né? Uma coisa que a gente imaginava que não ia acontecer, hoje aconteceu. Eu duvido muito. De volta porque... pro futuro. Né? Eu acho que, por de volta exemplo... pro futuro é ótimo. Lembra que falava em 1985 que teria carro voador agora em 2000? Skate, carro, né? Que eles... Então, enfim, desculpa, eu interrompi. Mas algumas coisas foram adiantadas. Por exemplo, se imaginava que algo como o ChatGPT fosse surgir daqui a décadas, né? Então, nunca imaginou-se que isso fosse acontecer da noite para o dia, como foi em novembro de 2021, né? Então, assim, foi uma surpresa. Essas surpresas acontecem. Tem um outro exemplo interessante. Por exemplo, quando o Rutherford, né, que foi o cara que fez o modelo do átomo ali. Sim. Rutherford, ele... Em volta do buraco tudo é beira. Gente, pra quem não entendeu nada, a referência do meme é o Suassuna, tá? Procurem, Suassuna Rutherford. Tá, entendi. Cara, você é o rei dos memes. Eu vivo de meme. Minha aula você tem que achar pura. aquele meme, cara, que você falou pra colocar aqui. Eu vou procurando. Ele disse o seguinte, ele falou, olha... Que falar em energia nuclear, em obter energia a partir de quebra de núcleo de átomo, está falando bobagem. No dia seguinte, 24 horas depois, o maluco caminhando conseguiu descobrir um meio através de bombardeamento de nêutrons que gerou a bomba. Olha aí. Então, assim, 24 horas depois, o cara criou o ar, não é qualquer um, né? Então, assim, essas previsões, às vezes a gente erra muito feio, né? Principalmente quando há uma batalha entre grandes empresas, há muito dinheiro rolando. Uma batalha entre os homens e as máquinas. Né? Não, entre empresas mesmo, para construir a melhor IA. Então, assim, eu acho que é um risco. Agora, vamos calmar um pouquinho, a gente não entende nem como o nosso cérebro funciona direito, né? A gente não sabe nem onde é que essa tal de consciência reside, da onde que vem isso, o ambiente, por exemplo, quando ele está falando da questão do DNA, você tem o armazenamento do DNA, mas o DNA ele é expressado de uma determinada forma dependendo do ambiente que você está. Então, o teu contexto de vida, até os teus traumas de infância, as tuas neuras influenciam em como o seu DNA vai se comportar, vai ser expressado, né, no teu organismo. Então, assim, daí você pensar que em todos os fatores, todas as variáveis que envolvem, né, o raciocinar, a cognição, a consciência, capacidade de empatia, capacidade de apreciação do belo, enfim, intuição, é algo, né, praticamente muito complexo de se chegar nesse ponto. A gente hoje tem IAs que se comportam bem em tarefas específicas. Gera texto bem. Joga xadrez bem, vence o campeão. AlphaGo, vence o AlphaGo. Depois surgiu uma nova que venceu o algoritmo que venceu o AlphaGo. Então, assim, para tarefas específicas, agora, isso é muito bom. Deixa eu fazer, você entrou num ponto que me é muito caro, que é o xadrez. Então você tem, na década de 90 se debatia muito tinha campeonatos só de computadores e campeonatos só de pessoas, e às vezes botava lá uma rinha entre os dois. Mas existem posições que até hoje, talvez um dia consiga, mas até hoje o computador não consegue resolver. Você coloca lá, por exemplo, um Kasparov, que é talvez um dos melhores de todos os tempos. Ele olha e fala, a solução é essa, rapidamente. Você coloca no algoritmo, ele não acha a solução. Porque precisa de um fator criatividade. Mas o xadrez é um jogo matemático, né? Mas tem um fator a mais, aí você que é especialista no assunto. E não é. Ele é matemático? Então se eu botar uma máquina hoje, a máquina vai ganhar do campeão do mundo, sem sombra de dúvida. O computador não levanta para fazer xixi. Então ele não se distrai. Agora, as belas partidas, elas têm um fator muito grande de criatividade. Então, quando a partida começa do zero até o final,
você consegue conduzi-la matematicamente, o computador vai ganhar. Agora, se você coloca posições específicas que o movimento tem que ser criativo, tem que ser além da matemática, a máquina não consegue. Porque Pelo ela menos não tem até exatamente hoje. essa criatividade, Ela né? não tem a criatividade. Ela não consegue criar algo. Ela não tem um banco de dados de 2 milhões de partidas que foram jogadas ali parecidas. Então, é uma resposta de professor, né? Depende. Então, quer dizer, se alguém nunca fez aquele movimento, ela não vai conseguir, porque ela se reproduz, né? Ela não cria um novo. Ela não vai entender aquela posição e não vai conseguir fazer um movimento tão bom quanto. Porque cá para nós, você antecipar um movimento, xadrez envolve muito antecipação, né, de movimentos do seu adversário. Você antecipar o que está se passando na cabeça, uma estratégia que está se passando na cabeça de outro jogador, é o complexo, né, Henrique? Muita coisa. Então, envolve intuição também. Você tem um fator aí que não é puramente lógico-matemático, né? Tipo, a cara do jogador, o que ele está pensando, por aqui. Né? Mas a IA é uma ferramenta útil. A gente tem todo um frenesi, tem todo um oba-oba, etc, não sei o quê. Mas ela é uma ferramenta fantástica. Eu tenho uns colegas lá do Instituto que hoje o EAD é uma ferramenta de ensino que possibilitou muito. E todo computador tem esse negocinho aqui que é uma câmera. Então, de acordo com a sua cara, ele consegue interpretar qual é o seu sentimento ao estudar aquele assunto. Interessante. E aí ele consegue avaliar, porque nós estamos em sala de aula, a gente sabe, a pior forma de você avaliar um aluno é prova. Prova é desesperador, prova é ruim. Porque a pessoa também decora no noite anterior, né? É. Depois esqueceu pra sempre. Decoreba, enfim. E você avalia durante uma hora, né, um momento, o que o aluno aprendeu, né? Então, E se o cara estiver estressado, mesmo que ele saiba, ele não vai desenvolver. Verdade. Exato. Prova é horroroso. Agora, vamos botar uma vírgula aqui. A gente numa sala de aula, a gente está vendo aquele aluno, a gente sabe o compromisso dele, a gente pela postura do corpo dele, quando a gente está falando alguma coisa pelo rosto dele, a gente sabe muitas coisas. Eu gostaria de, enquanto professor, atribuir nota, olhando, cara, você passou, não, você fica mais um pouquinho aqui, olha, você precisa de mais atenção, você precisa de menos atenção, eu gostaria que seja assim. O nosso sistema não permite. Sim. Mas uma IA, monitorando uma expressão de um aluno, ela consegue fazer isso tal qual um professor. Ela aprende com a gente e faz. Então ela é útil. Uma IA, ela é útil. Não substitui, mas é muito útil. Então, mas assim, um questionamento agora. Você falou que ela te observando, né? Ela pode aprender com você, aprender, tipo assim, nossa, essa face aqui é a pessoa que não tá gostando muito do assunto e tal. E você trouxe aquela questão do celular, que a gente não continua nesse assunto. A questão de que, do mesmo jeito que ela pode estar observando sua face e tá vendo se você tá gostando ou não tá gostando, ela pode estar também te ouvindo e mandando determinados elementos para vocês de forma patrocinada na internet. Será que isso está rolando mesmo? A gente conversou aquele dia, mas a gente não chegou a uma conclusão, né? Não, o especialista falou comigo que não, a gente não tem evidência suficiente, né, Thiago? Não, olha, vamos lá. Eu nunca vi nenhum trabalho científico a esse Tem. respeito. Tem. Mas o Henrique, eu já ouvi ele falando aqui que tem trabalhos nessa área que não chegou a um resultado conclusivo, não é isso? Assim, a gente fica apavorado às vezes, porque realmente um simples trocar ideia aqui, eu falo assim, essa semana eu tomei um uísque, aí eu falo assim, eu não gosto de uísque. Aparece o uísque no... Não, mas não é coincidência, é porque o uísque faz parte disso. Então você tem comportamento pelo que você curte, para onde você deixa o seu tempo de tela. Não, mas às vezes até coisa que eu não gosto, que eu nunca pesquisei, por exemplo. Qual foi a metodologia utilizada nesse trabalho? Eu tive a oportunidade de tê-lo. Ele ficou aqui, ó, do tipo, sei lá, colchão, vamos falar colchão, etc, não sei o quê. Aí daqui a pouquinho apareceu um colchão para mim. Aí você ficou em outro computador, em outro celular, etc, tentando induzir outros comportamentos. Não se verificou evidência daquela palavra-chave, etc, com o que está aparecendo. Então, foi aleatório. Só que quando aparece colchão, aparece várias coisas. Quando aparece colchão para você, você fala, eita, eu falei de colchão ontem. Mas apareceram 30 que você não falou ontem que você não reparou, porque não tinha esse gatilho. Então, até o momento, as pesquisas que foram realizadas para isso não encontraram evidências. Eles estão fazendo? Podem estar fazendo. Tá? Agora, não encontrou evidência ainda. Vai acontecer? Talvez aconteça, mas até hoje não tem um... Porque também você invade muito a liberdade da pessoa. Sim. Imagina, você está sempre com o seu celular e ele sempre te ouvindo. Fofoqueiro. Não, mas olha só, eu acho que não tem nada a ver, mas de qualquer modo, já aconteceu do celular falar, olha, eu vou pesquisar não sei o que, você pesquisou por isso, eu estou conversando com uma pessoa, ele está me ouvindo, fez uma pesquisa no Google, entendeu que eu estava falando com ele e me mandou um negócio. Então você vai, esse cara está me ouvindo
Cara, sem você nunca ter pesquisado. Às vezes, conversando com a minha esposa, ela gosta de beach tennis, ela vai falando, eu não gosto de beach tennis, ela vem me chamando para jogar, eu nunca pesquisei nada desse assunto. Aparece para mim o fato de eu ter tido uma conversa com ela. Então, assim, a impressão é que acontece, que eu tenho, né? Mas se tem esse trabalho científico. Mas a sua rede... E no Black Mirror também, né? Que a vida da pessoa era exposta no streaming, a suspeita ali era que... é porque era muito tempo real, assim, sabe? Eles pegavam e iam fazendo tipo um filme da vida dela e passando coisas assim. Ah, sim, verdade. Era imagem, áudio... E que a suspeita era que vinha aquilo ali, captava os movimentos, as pesquisas dela do celular. Então, assim, ela pesquisou uma coisa aleatória, mas que a vida dela não é isso, mas fizeram uma montagem como se ela estivesse dentro daquela realidade, né? Assustador. Gente, a população também é muito sugestionável. Por que eu tô falando que ela é sugestionável? Teve um caso de... Outro tema para outro podcast, óbvio, né? Fala mais. Isso é legal. Porque começaram a falar, poxa, mas teve um OVNI aqui, etc. Eu vi a pessoa e falava, tá, mas descreve para mim. E quando a pessoa descrevia, era igualzinho o ET que aparecia num seriado da época, a gente tá falando de década de 50, 60. Então as pessoas são sugestionáveis. Se você tá achando que isso acontece, você vê um filme que isso acontece, você tem uma teoria da conspiração que suporta isso. Quando perguntarem para você fala, é claro. Que bom que temos ali o nosso chapéu da ufologia ali atrás, ó, pra eles não poderem ler nossos pensamentos. Calma aí. Dos sinais, né? Henrique já tá querendo se proteger. Pronto, agora eles não vão mais captar suas ideias, tenho certeza. Uma coisa meio X-Men, Magneto, né? Que agora ninguém lê seu pensamento mais, blinda. Meu, com certeza vai até parar de aparecer as coisas no celular. Essa é a nova era. Você tá falando aí de X-Men, Magneto, isso aqui é um cos pobre, né? É um cos pobre. Esse é do filme Sinais, pô, do Mel Gibson. Exatamente, Gibson, uma né? grande obra. Foi aí que a gente aprendeu, né? A lidar com eles. Mas eu tenho um questionamento muito importante, já que a gente entrou no papo aí de cultura pop. E meu questionamento é, como filmes, né, e séries... Filmes eu vou adentrar, né, a vibe de Matrix agora. Como que esses filmes influenciaram na forma que a gente pensa sobre IA? Porque eu acho que se não tivesse todo esse lance da ficção, seria uma coisa nova, né? Que a gente, maneiro e tal, tá ajudando. Mas como já tem toda essa vibe, é como o alienígena. O alienígena vai vir aqui né, acabar com a gente, vai colocar a sonda na galera, vai abduzir. É só maldoso. E eu acho que tem muito isso com a inteligência artificial também, esse medo da dominação pelas máquinas, vão ser substituídos. Como que vocês acham que essas obras, né, influenciaram a mente da galera? Vamos dizer assim, a mente da galera que não usa o chapéu, né? Que eu gosto de falar do futuro olhando o passado. Quando a gente vê Júlio Verne, que antes de existir o submarino, ele projetou o submarino. Então, ele errou muito, mas falou viagem ao centro da Terra, ele falou muita coisa. Falou de explorar o espaço. Acho que uns 70 anos disso começar a ser debatido. Então, acho que a ficção, a arte tem esse sentido de provocar a imaginação. E isso é bem legal. Então, olhando para o passado, Júlio Verne divertiu muito, acertou muito e errou muito. Agora, o que a gente fala hoje é bacana. A gente vê meu Deus, década de 60, 70, o Star Trek, que é Vida Longa e Próspera, o Leonardo Nimoy. O formato das coisas que estavam ali, a forma que nós utilizamos, a usabilidade de um telefone celular, de uma comunicação sem fio, etc., ele vai pautando. Não é exatamente aquilo, mas é quase aquilo. Então, eu acho que ele ajuda. Assim como o Star Trek errou muito, assim como Júlio Verne errou muito, a gente vai errar muito hoje, mas também vai acertar. É um bom... Digamos que é uma trilha, mas não um trilho. É mais ou menos por ali, mas não é exatamente ali. Eu acho que assim, essa coisa do pessimismo, né, de que o mundo vai acabar, de que vai surgir algum evento catastrófico, isso está muito enraizado no ser humano mesmo, né? Mesmo antes de ter esses filmes, essas séries todas, o Henrique mostrou aqui, né, tinha a foto quando surgiu a eletricidade, quando surgiu a roda, todo mundo achou que ia acabar o mundo. Então, a Revolução Industrial, a mesma coisa, né, na mecanização. O pessoal é viciado no apocalipse. A gente tende a pensar de forma negativa. É uma questão de sobrevivência, né? Tragédia vende, né? Tragédia vende, Tragédia vende. Mas o ser humano é programado para isso, né? Se você está vendo uma sombra, você pode imaginar que aquilo ali, sei lá, é um coelho
mas se for um tigre, ele vai te atacar e você vai morrer. Então é melhor você pensar que é um tigre e se afastar até você ter certeza de que não é um tigre, né? Eu acho também que todo mundo tem um pouco do medo do desconhecido, né? E se essa revolução, acho que é uma característica muito forte que ela tem, que é diferente das anteriores, é a velocidade das coisas. As coisas estão mudando muito rápido demais, né? A ponto de interferir no nosso dia a dia, na maneira como a gente ensina, na maneira como a gente aprende, na maneira como a gente se relaciona, homem e máquina, né? E trazendo impactos aí grandes para a questão da segurança, né? Que hoje, assim, você se sente com a segurança invadida a partir do momento que cometem um crime contra você. Mas, na verdade, eu estou tendo minha privacidade invadida agora, né? Com a minha rede social, com tudo que eu tenho hoje, que está disponível de dados que a gente acaba gerando para essas grandes empresas mapearem tão bem o nosso perfil e ensinarem tão bem as máquinas que têm nos ajudado tanto no dia a dia. Agora sim, uma coisa que muito me preocupou hoje foi saber que nosso querido aqui, Thiago, que é doutor em inteligência artificial, não tem Instagram. O que você sabe, Thiago, que a gente não está sabendo? Por que a sua última rede social foi o Orkut? Então, gente, na verdade, eu não tenho muito saco para rede social. Então não é nenhuma informação secreta aí. Não, é coisa mais básica e simples. Né? Eu tenho 3 filhos, não dá tempo. Mas, enfim, na verdade, eu não tenho, realmente, eu não tenho paciência para ficar postando coisas, nem seguir pessoas. Eu gosto ainda de ler meu livro, de tomar meu café sem ter notificação de nada, sem imaginar que eu estou perdendo qualquer coisa, apesar de saber que eu estou perdendo muita coisa e não porque estar. você cria um compromisso com a rede social. É verdade, né? é verdade. A rede social é um compromisso que a gente cria. Eu sei que tem algoritmos ali que, na verdade, estão tentando o tempo todo entrar na tua cabeça, mexer com a tua recompensa, com a tua dopamina, para que você fique cada vez mais viciado naquilo. Eu, às vezes, pego o do IF, que eu estava falando com ele que eu uso o do IF de vez em quando para ver com o que estão falando. Então ele usa um... Aí, ó, no sigilo. Não, eu uso. Eu não tenho um próprio, mas uso. Vamos assim colocar mesmo. então o chapéu. Exatamente, eu acho que é o necessário nesse momento. E aí você vê que você fica rolando naquele negócio ali e no final das contas você começa querendo pegar uma informação útil, no final você está vendo vídeo de gatinho pulando e sem perceber, enfim. Então, quanto menos coisas tentando entrar na minha cabeça, melhor. Então eu penso dessa forma, então, né? Você bota o seu chapéu quando você chega em casa, né? E fica fora de todo virtual. Exatamente. Porque a sensação que eu tenho é essa, que a gente está sendo invadido e estão tentando o tempo todo te prender, chamar tua atenção e conseguem. Se você ficar insistindo usando aquilo, uma hora ou outra ele vai conseguir te feito para isso, entendeu? E mais acontece forte. de um modo bem assim, ao leve, né? Você mal imagina o que está acontecendo. Que é exatamente o que acontece em Matrix. O pessoal olha que é um filme, né? É de 98, se não me engano, Matrix. 99, né? E é exatamente isso. Você pouco a pouco vai sendo dominado ali sem perceber. Até que é muito interessante, né? Vou até perguntar pra vocês sobre isso do ponto de vista tecnológico. Que já não tá acontecendo esse eu tenho certeza que a gente já está fazendo esse podcast diretamente da Matrix. Inclusive, hoje é o dia 29 de fevereiro, um dia que não existe, né? Um questionamento. Eu acho que tá sendo muito místico esse nosso podcast aqui hoje. E em Matrix, o que acontece é que você é dominado pouco a pouco, até que essas máquinas, né, vamos dizer, criam consciência e, como até no comentário que a gente recebeu aqui, se tornam meio que um ser superior que não aceitam mais meio que obedecer, né, a raça humana. E aí começa a luta entre os seres humanos e as máquinas, e tem até o questionamento quando eles mostram, tem as cenas em Zion, que mostra muito essa dualidade, né, entre Zion já é o último filme, né, o terceiro. Tô fazendo da trilogia. Mostra muito essa dualidade, né, entre a frieza ali do mundo da Matrix, da simulação, e aquele calor de Zion, a festa e tal. Tem um comentário que eles fazem que é o seguinte: os seres humanos queimaram o céu para as máquinas não usarem mais da energia solar. Então, nessa batalha, os seres humanos, né, acabaram... quando até mostra aquela situação em Matrix Revolutions, que eles quebram ali meio que a barreira. Não sei muito bem como é que foi feito aquilo, pelos gases. Não sei se vocês sabem responder, né? Como é que foi essa tecnologia. E mostra muito isso, essa luta e como que eles tentaram, né, meio que acabar com outras máquinas usando os seres humanos como baterias para aí a gente cultivando olha os seres humanos. Futuro apocalíptico vende, ganha Oscar. A gente olha o Mad Max,
Aí, papo nerdola. Foi o último filme de ação a ganhar um Oscar, que o filme de ação parou de ganhar Oscar. Mad Max ganhou um, que é Futuro Apocalíptico. Agora, quando tem um futuro bonitinho, não ganha mais prêmio, não ganha nenhum Oscar, não ganha um reconhecimento. Ou seja, a narrativa da desgraça vende muito, a gente tá falando sobre eles aqui. Sim. Eu tô tentando puxar aqui algum filme na cabeça que é um futuro, que não é tão desesperador assim, que não vende. Tem aquele da mochila, que o garotinho bota a mochila... E aí ele voa. Que ele vai pro que era um jogo. jogo. Demais. Eu acho que eu lembro desse jogo. Não tô ligado nisso. Ninguém lembra desse negócio, a gente lembra o nome do filme. Eu vi. Agora, a influência dessa cultura pop na vida das pessoas é impressionante. Se a gente lembrar Tubarão, com o Spielberg, década de 70. Túlio, você que é da década de 70? Eu não sou. As animações eram horríveis. Então, o filme Tubarão, depois que aquele filme é feito, que o Tubarão é o grande vilão, a gente entrou num desespero que a população começou a matar o tubarão quando via. Olha isso. E aí aquele Free Willy, que a gente fala a gente fala baleia assassina, que a gente não esquece como ela é assassina, porque ela é extremamente violenta com foquinhas. Foquinha, fofa, etc. A baleia assassina vai lá, come, desestraça, etc. Mas não é bem que a cadeia alimentar parada também, né? Exato. Mas as pessoas começaram a perder um pouco o medo de uma baleia assassina por conta disso. O filme Procurando Nemo virou um desespero, porque todo mundo queria um peixe-palhaço, todo mundo colocou um peixe-palhaço, morreu a porcaria do peixe-palhaço, aumentou o mundo das vendas. Então, essa cultura artística, ela influencia muito o comportamento das pessoas, o senso comum. Agora, quando a gente olha tecnicamente... Consciente coletivo. Olha! Agora, quando a gente vai olhar assim no vamos ver, tirando o frenesi do vai todo mundo morrer, etc., a inteligência artificial está aí para ajudar. Em vez de você ficar pegando uma biblioteca inteira e lendo 15 livros, você consegue exatamente aquela informação formulando uma pergunta. Eu dou aula nos programas de mestrado, etc., e eu acho legal porque o programa de mestrado não é que ele é melhor ou pior do que os outros, só é diferente. E tem um negócio muito específico, que tem poucos textos disponíveis. Eu estou dando aula e o aluno está ali mexendo no chat GPT. Eu estou dando aula e está ali. Eu falo uma coisa, ele vai lá e coloca. Foi fantástico. Como é que é o Charles? Carlos Gepeto. O Carlos Gepeto. Mas ele conseguiu errar tudo. Como que ele errou? Ele errou tudo com uma convicção. É isso, meu amigo, não é isso de jeito nenhum. Como que foi isso? Você comentou até no Mãe J3, né, que tinha acontecido esse episódio. O que ele errou? Fiquei curiosa. Não, por exemplo, lá, é muito específico, mas era tipo assim, quantas avaliações ou quantas respostas serão necessárias nessa situação? Era de um algoritmo específico. E as pessoas têm que pensar e responder, etc. E não é uma coisa que está muito disponível na internet. Eu tenho o que é, mas essa conta não é muito feita, porque é um grupinho só que estuda isso. O cara falou, na verdade ele botou lá que era x elevado a qualquer coisa. Eu falo, cara, mas isso está muito errado. Calcula isso. Você viu? Faz sentido? Não faz sentido. Mas ele fala com uma convicção. Parece que eu tô falando com uma ex minha que jogava tudo errado na minha cara. Então, você até pensa. Ele não é bom de matemática, não. Tem propósito para melhorar. Não é bom de nada. Aí comentaram aqui que o chat GPT, Pedro falou que o chat GPT mentiu pra ele e admitiu que mentiu. Tá numa relação abusiva com o Carlos Gepeto. Mas assim, eu acho que uma pergunta interessante aí é... Se a gente, né, puxando para cultura pop, eu não tô aqui para ficar falando teoria. Quando você me convidou, eu falei, vai ser um negócio mais light, assim, né? Mas vocês acreditam que a gente está numa simulação ou não? Um ótimo questionamento. Assim, existem coisas que me fazem acreditar que a gente está numa simulação. Do tipo, é o mesmo questionamento que tem em Matrix, né? A questão do déjà vu, que é uma falha na Matrix. Existem coisas do dia a dia, óbvio que pode ser uma falta de atenção, pode ser diversas outras paradas, né? Mas como eu tô muito inserida ali na questão da cultura pop, é o meu filme preferido, às vezes eu tenho questiono. Será que eu tô realmente na Matrix? Tipo, quando você tá num lugar e você meio que sente que você já esteve naquele lugar. Ou quando você pensa alguma coisa e acontece. Podemos levar para o misticismo também, né? Mas uma realidade onde tudo já foi escrito, que fica sendo sempre resetada, poderia ser uma opção, assim, na minha opinião. Pensando sobre isso... Eu não sei, o ser humano é tão diverso, é tanta coisa inesperada. Eu acho que não. Eu gosto ainda de pensar que a inteligência artificial é uma ferramenta, tá todo mundo aqui vivendo suas próprias vidas. É isso que ele quer que você pense. Onde vem essa ideia, né? mas parece sim, xadrez, né? Eu fiz essa... Aliás, lembra aquele anime que fizeram live action que ficou horroroso?
que é o do escrever no livro. Death Note. Death Note. Um trauma terrível que eu tive quando assisti aquilo. Você assistiu o filme? Então, o que acontece? Eu ia fazer um episódio sobre animes, mangás e cultura japonesa aqui. Aí eu falei, vou adentrar, né? Esse mundo. E aí, logo me sugeriram Death Note, eu gosto dessa vibezinha meio trevosa. Assisti o anime, achei maravilhoso. Bom, é. E eu estava querendo mais. E eu cometi o erro de assistir o live action. Você teve menos. Tá disponível no Netflix. Eu fiquei horrorizada. E, tipo assim, primeiro que parece premonição, não tem nada a ver com a premissa original de Death Note. E eu acho muito interessante a capacidade, aí vamos falar um pouco aí sobre a americanização das coisas, de eles têm de distorcer totalmente as histórias, né? Vamos dizer assim, essa é uma história oriental, por exemplo. E transformar um negócio totalmente americanizado. Não, eu vou fazer isso, aí ele acha que eu vou fazer isso, então eu vou fazer isso que ele vai achar. Então era um ciclo do sim, então, pra um achar que o outro não estava sendo. Então eu vou ficar aqui porque eu sei que ele tá me colocando, mas eu vou colocar o... Era tão complexo aquilo lá, então ele acha que eu estou fazendo isso. É isso que ele quer que eu pense. Nossa... E o anime, fantástico, recomendo. Fantástico. O live action, apaga. Se você tiver como apagar do streaming, apaga. Fala, nunca assista isso aqui. Que é horroroso. Se houver uma nova versão da Matrix, eu espero que eles não coloquem de novo esse live action na vida das pessoas. Porque é de fato muito ruim. E é muito confuso. É o que eu falei, parece um filme Premonição. Tipo assim, vou escrever o nome dela aqui, mas só vai acontecer. É porque o Death Note você escreve o nome das pessoas que vão morrer, né? Vamos dizer assim. Mas só vai funcionar se ela tentar roubar o Death Note de mim. É uma embolação terrível. É muito estranho, muito estranho. É realmente algo para ninguém assistir, mas o anime é maravilhoso. Agora você fala do Matrix, é bacana, foi revolucionário. Aqueles irmãos, eles acho que ganharam o Oscar de roteiro original. São irmãs agora, né? Irmãs. São irmãs? É. Não sabia, não. Enfim, agora as irmãs, enfim. Mas é legal que o pensamento disruptivo foi muito bacana. Uma inteligência artificial proporia um roteiro como Matrix, que é extremamente original? Então... Se fosse verdade, né? Professor Se já Túlio, existisse. Ela quer que você pense isso. Eu tô com um filme na cabeça que eu queria comentar também, é que eu gosto de X-Men, que é o Dias de um Futuro Esquecido, quando eles criam aquelas máquinas também capazes... Só as máquinas desligaram seu microfone aí, ó, dá um toquezinho em cima, porque elas não querem que você revele. E eles aprenderam, cara, na época existia a mística, né, que tem uma composição no seu DNA, que ela podia se reproduzir ou se transformar em qualquer coisa. Então, a princípio, foram pensadas em máquinas que pudessem exterminar os mutantes e depois essas máquinas aprenderam de tal forma que exterminaram toda a população da Terra, assim, cara. E eu fiquei assim, será que se a gente tem um próximo domínio no futuro, e qual a consequência disso? Óbvio que não vai ser um extermínio, como a gente está pensando, mas eu fico refletindo sobre esse filme e falei assim, cara, o que vai ser de nós, da nossa inteligência no futuro, se a inteligência artificial continuar evoluindo na velocidade que ela está evoluindo hoje. Apocalipses reais. Olha, tem alguns parâmetros para isso, né? Então, por exemplo, imaginando que a gente chegar no ponto de uma AGI, né, que o pessoal falou de uma inteligência geral, uma superinteligência que de certa forma vai competir, exterminar a inteligências menores. Enfim, eu acho que isso é muito viagem, né? Até porque a gente tem um aparato orgânico no nosso cérebro, né, que a gente não compreende ainda, que a gente tem um modelo muito simples. Quando a gente fala em rede neural, que é o algoritmo pelo qual, né, as coisas estão acontecendo, você pega um neurônio é só uma função, um somatório, uma multiplicação de um valor por outro, enfim, é uma coisa muito básica. Você pega um neurônio real, você tem ali eletricidade, você tem neurotransmissores, você tem campos elétricos e campos magnéticos influenciando os outros neurônios à sua volta. Não é apenas um 0 e 1, né? Não. Eu acho que você captar isso em todo o seu potencial do que a gente tem é algo praticamente impossível. A gente nem sabe se é computável ou não, né? Porque tem coisas, e aí o Alan Turing, voltando lá na década de 50, o Alan Turing cujo live action é bom. Exato. Jogo da imitação. Vale a pena. Muito bom. É ótimo, é verdade. Agora captei. Jogo da imitação, com o Cumberbatch, né? Ele é muito bom ator. Então, assim, ele já, ali em 1950, ele já questionava... Pô, me perdi o que eu estava falando, cara.
Desculpa. Você falou que o Turing já falava naquela época. Alan Turing naquela época já falava. Sim, tudo bem, mas... Você estava falando sobre os neurônios, que aí a gente tem uma vibe orgânica que não poderia ser replicada pelas máquinas. Sim. Então, assim, aquele teste, ele já propõe um teste para isso, né? E ali ele já sabia que a concepção de inteligência era muito limitada, né? E aí quando você... estava falando da computabilidade, né? Tem coisas que não são computáveis. Então, por exemplo, se você tem um programa, você consegue construir um outro programa que diz se ele para ou não? É impossível chegar nesse programa. Sim. Então, se a gente não conhece o nosso cérebro, a suspeita é que o nosso cérebro não seja algo computável, ou seja, digitalizável na sua plenitude, então é praticamente impossível você chegar no potencial do cérebro humano, né? Agora, um questionamento sobre esse lance de você Vocês tipo assim, concordo. Colocar sua inteligência... É como se a gente vivesse essa simulação, né? Tipo assim, meio que todas as emoções e pensamentos das pessoas, todas traduzidas em códigos binários ali para funcionar. Agora tem um questionamento que é pseudo-real, né? A galera já tá querendo fazer isso. O que vocês acham do pessoal que quer, tipo assim, conservar o corpo esperando essa nova situação, né? Existem empresas já fazendo exatamente, isso. De reconexão ali do até, ó. Você pode congelar, você pode congelar só a cabeça ou o corpo todo. Eles estão aguardando novas tecnologias. Eu acho que o Walt Disney está congelado. Ele resolveu se congelar, tem alguma... Se não me engano, o cérebro do Einstein está preservado, tem umas coisas assim. Eu acho legal para estudos futuros, mas... Desde que a gente desde que existe a humanidade, a gente fica tentando vencer a morte. Eu nunca vi, até em organismos mais simples, eu não vi a gente vencer a morte. Exatamente. Porque o nosso organismo ele é muito complexo. Sim. Agora pega os organismos mais simples, unicelulares, sai do primata, pega uma salamandra daquela, como é que é? Oxalote. A oxalote... Não, oxalote é a baleia. Como é que é o nome daquele negocinho daquela salamandra mexicana que você tira uma perna dela e nasce outra? A lagartixa faz isso mesmo. A lagartixa, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dela. Ela se regenera. Então a gente fica tentando olhar isso. É um bom tema para quadrinho, né? Eu lembrei do Homem-Aranha com o Homem-Lagarto, que a pegada ele queria estudar porque perdeu o braço, enfim. Então se a gente não conseguiu fazer isso ainda com os elementos mais básicos da vida, ainda mais os outros. Como é que a gente faz pesquisa com o ser humano? Primeiro, a gente não faz. A gente começa a fazer em célula in vitro. Sim. Deu certo com célula in vitro. Beleza, vamos para um organismo mais complexo. Vamos fazer aqui com mosquito. Primeiro com mosquito. Deu certo, agora vamos fazer com um mamífero. Rato, que é baratinho. Pô, beleza, rato. Rato que é baratinho. Porque rato é barato, porque a pesquisa mais interessante você vai fazer com primata. O Brasil é um dos maiores produtores de primatas para pesquisa do mundo. A gente gera esse primata que tem que ter um negócio. Fez com primata. Pô, deu certo. Agora eu vou pensar em fazer com ser humano e muito bem controlado. Então... A gente tá falando lá do final da cadeia do ser humano. Calma, veloz. Mas, tipo assim, um questionamento. Se a pessoa já assinou um termo lá dizendo que pode usá-la para esse fim, né? Que ela quer voltar, se tiver tecnologia, você pode ali tentar reconectá-la. Você acha que mesmo assim não é feito? Não será feito? Talvez estudar... Isso é de opinião agora, né? Trazer a vida eu acho muito difícil. Agora estudar as conexões que foram feitas, as sinapses, eu acho interessante. Tentar reativar alguns elementos. E ver como funcionou, eu acho interessante. Agora, trazer a consciência novamente, a gente vai debater o que é a alma, o que dá ali às pessoas. Eu acho tenso. A ética nisso também, né? Muita. Religiosa, né? Todo mundo tem um tempo aqui. Como é que fica isso? A gente desliga e volta daqui a 20 anos, beleza, quando puder falar de novo. Tô entediada aqui, né? Daqui a pouco eu volto. Agora a gente tá falando sempre desses negócios de futuros apocalípticos. Vocês conhecem o filme Idiocracia? Não. Já ouvi falar. Cara, esse filme é muito ruim, mas é bom. Acho que sim. O Terry Crews, ele é o presidente dos Estados Unidos. O que acontece? Eles pegam uma pessoa extremamente comum. Um cara assim que você coloca a curva do QI... Aí pro Túlio que tá fazendo aí doutorado, ele tá ali no ponto médio, no ponto mais alto da curva de Gauss. Ele é um médio. Metade da população é mais inteligente que ele, metade da população é mais burra do que ele. E ele vai pro negócio de criogenia, ele se congela. E esquecem ele. Esquecem ele absolutamente. Aí o começo do filme mostra ele sendo criogenado lá, congelado, e na sequência passa-se, meu Deus do céu, uma boa quantidade de anos, vou botar ali talvez uns 300, 400 anos, e abrem e ele volta à vida. E a população emburreceu.
E ele é a pessoa mais inteligente do mundo. Nossa. E aí a reflexão que eu trago é a seguinte: com essas ferramentas à nossa disposição, a gente está ficando melhor ou pior? Eu sei que pegar a geração anterior à nossa, por exemplo, a do Túlio é da década de 70, não é, Túlio? 80. Isso, então 60. Ele tá querendo te envelhecer a todo custo, né? Dá pra ver as entradas aqui. Essa galera, quando foi estudar matemática, não tinha calculadora. Então eles fazem conta de cabeça muito melhor do que a gente. A gente tem um doutor aqui, um doutor em inteligência artificial. Se eu meter 4 contas aqui de matemática, vai ter que parar tal, não sei o quê. Um comerciante da rua faz uma conta mais rápida do que a gente. É sinistro, é verdade. E talvez a disponibilidade da tecnologia nos deixe mais emburrecidos. Mas até na questão da escrita. O pessoal escreve tudo abreviado, tudo sem letra maiúscula, não sabe mais escrever. Mas olha só, já tem evidência forte científica disso, tá? Porque quando fizeram os testes de QI, já averiguaram que as notas foram mais baixas, só teve um ponto do QI que foi mais alto. Depois eu posso até procurar o artigo e mandar a referência. Mas só teve um ponto, que é a questão do reconhecimento espacial. Né? Então, ou seja, o garoto que joga videogame, ele tem uma visão periférica melhor e ele consegue perceber movimentos de forma mais rápida do que a geração anterior. Interessante. Mas linguagem, escrita, leitura, compreensão, tudo isso a gente ficou abaixo das O gerações. pessoal nem consegue ler mais, já nem tem concentração com tanto bombardeamento. São 140 caracteres que a gente lê e tá bom. Acho que o tempo de tela também tem limitado a nossa relação social, né? Sim. Isso que também é importante para os dias de hoje. Como é que era na sua geração? Eu acho que o jovem, eles como... Vou falar, não, porque já tem um tempo, cara. Eu tô com 37, sou da década de 80. 80, então... Por que você repete tanto que você é da década de 80? Você tem alguma questão assim pra de reafirmação? Tem uma questão que eu tenho que desmentir aqui, porque você fala 70 e 60 toda hora. É isso que as máquinas querem, né? Que a gente pensa. Qual a idade do seu irmão? O meu irmão tem 49. E você tá dizendo que você tá na década de 30 aí. Tá falando que tem 30 Já foi anos. pra 30, era 70. Não, falando que tem 30 anos. Galera, temos 4 minutos pra gente finalizar. Eita. Eu queria passar o dia, se quiser continuar aí conversando a pode. Mas eu quero que antes da gente encerrar, que cada um dê uma previsão para o futuro. Apocalíptico ou não. O que vocês acham que vai rolar com a IA? Né? Pode ser a longo prazo, se vai rolar ou não. Cara, eu sou bem a favor e acho que ela vem, de fato, a gente vai ter impactos, com certeza, negativos relacionados à segurança e à disponibilidade dos nossos dados. Então, isso aí não tem como negar e toda a revolução trouxe para a gente impactos, seja na indústria, na empresa, no mercado. Mas eu acredito que os benefícios delas vão superar esses impactos e a gente realmente vai ter, assim, um desenvolvimento maior com o passar do tempo. Tem uma série que eu assisti há pouco tempo, ela é até brasileira, chamada Onisciente, não sei se vocês viram, que é uma cidade que conseguiu reduzir quase que a zero a questão da segurança, porque cada morador tem um pequeno drone, um mini drone que acompanha ele na vida dele completo, no banho, você não tem hora, você não pode desligar o seu banner, porque o primeiro crime é se você... Banner, ó. O primeiro crime é você desligar o seu drone. Interessante. Então, assim, e é só na cidade. Tanto Onisciente? Que Onisciente. Passou na TV Tupi? Pô, tá na Netflix agora, cara. E aí, quando ele sai da cidade, o dronezinho estaciona na fronteira, né? E fala, ele entra. E, cara, é impressionante. Se eu chegar no supermercado, roubar um pacote de biscoito, eu sou preso em segundos. Ele já dá um alerta. Então, ele é um vigia da sua vida com 100% do seu tempo. É meio que um vigiar e punir isso aí, né? Eu acho que a gente, no futuro, talvez caminhe por essa vigilância exacerbada aí e vai colher alguns frutos. Aumento da segurança, mas em compensação a gente vai estar completamente vendido. Cara, isso me deixa muito horrorizado. Tem até um episódio de Black Mirror que eu acho que é Anjo, se não me engano, e é isso, a menina ela é monitorada 24 horas pela mãe que tem um tabletzinho e fica vendo. E aquilo me horrorizou, eu fiquei perturbada mentalmente quando eu vi aquele episódio. Nossa, de imaginar pesado, que tem uma pessoa observando tudo que eu tô fazendo. Né? E o Onisciente ainda tem um debate profundo, que é uma empresa que toma conta desses dados.
Então, se uma empresa, por mais que ela deveria ser imparcial, ela tem alguns objetivos de mercado. Ah, com certeza. Então, tem coisas que passam despercebidas e é muito legal. Fica a dica aí. Me empolguei aqui, mas Henrique, dê sua previsão para o futuro, que temos 1 minuto para o fim do mundo, para o nosso acho que é uma real. ferramenta, como toda ferramenta tem prós e contras, mas ela vai ser uma ferramenta. Eu encerro por aqui. E se a gente conseguir terminar o programa com a Maria Tereza aqui, pra gente dar uma olhadinha, tem como pedir ao Pedro? Enviei aqui para o nosso maestro a imagem. E enquanto isso, você pode falar, né, Thiago? Vamos lá. Então, olha, eu acho, assim como o Henrique falou, é uma ferramenta, tem a sua utilidade. Eu vejo que há um risco da utilização dela. A gente tem que estar muito atento ao utilizá-la, porque você corre o risco de perder suas habilidades cognitivas pelo excesso de uso e ficar refém de uma ferramenta. E aí eu concordo com o futuro do Idiocracy. Eu acho que a gente tende a ficar, né? Se a gente usar excessivamente sem uma devida consciência, a gente tende a ficar cada vez mais radicalizados, cada vez mais chatos, com menos capacidade de reflexão crítica, de questionamento da própria realidade, porque aquilo que a Luísa falou lá, né, no anterior, quando a gente estava aqui, se você não entra em contato com um contraponto, como é que você vai desenvolver uma reflexão crítica? Exatamente. Se você não tem uma crítica a respeito do seu ponto de vista, se você encara aquele que é diferente, que pensa diferente, como um inimigo que tem que ser combatido e eliminado, você não vai desenvolver as habilidades para o futuro que você vai precisar. Criatividade, né? Você não vai ficar muito limitado cognitivamente. Então, é uma ferramenta, vai ajudar, vai causar um certo impacto do ponto de vista de que as pessoas vão ter que se reinventar com uma velocidade talvez maior, como o Túlio falou, que as coisas estão acontecendo mais rápido. E talvez a principal habilidade seja aprender a conviver. Exatamente. Novamente, né? Conviver, eu acho que a reinvenção, né? Então, aqueles que, por exemplo, hoje fazem tarefas cognitivas muito básicas, vão ter que repensar seu futuro, vão ter que trabalhar criatividade, comunicação, capacidade de liderança. Senão, realmente, vão ser lavados pela inteligência artificial, né? Exatamente. Senão corre o risco de entrar em desuso. Sim. Né? E aí, por ironia, na era da inteligência artificial, aquilo que vai nos diferenciar, eu acho que aqueles profissionais, estudantes que vão ser os bem-sucedidos, serão aqueles que desenvolverão as habilidades humanas de forma mais... Então, interessante, né? Em vez de destruir a humanidade, eles podem forçar uma evolução na humanidade. Eu creio que sim. Muito É possível, eu gosto dessa tese. Eu também adoro essa figura. Eu não sou tão pessimista. Adoro essa figura porque olha como sem contexto, né? A inteligência artificial foi solicitada a fazer uma figura da Madre Teresa lutando contra a pobreza. Tá aí, ela tá lutando contra a pobreza. E olha só o que surgiu, E dizem que isso é né? inteligente. Exatamente. Bom, como eu sou uma pessoa mais do lado apocalíptico, eu vou fazer a previsão de que... É porque assim, a gente conversa muito, a gente tem muitos papos mirabolantes aqui na TV, né? E eu quero ver pelo menos uma das duas coisas. Ou o início, né, no meu tempo de vida, vamos dizer assim. Ou eu quero ver o início de uma revolução das máquinas, ou eu quero ver pelo menos um alienígena, cara. Pelo menos uma aparição certa. Nem que seja o de Varginha, né? Nem que seja, sabe, um parçazinho pode chegar, dar um tchauzinho pra galera, um dos dois. Então, assim, eu acho muito interessante, eu acho que realmente a tecnologia tem muito a acrescentar na nossa vida, né? Gosto bastante, sempre quando tem um novo avanço, né? Eu fico, muito legal. Apesar de querer ver algo do tipo, por conta, né, de todas essas influências da cultura pop, principalmente de Matrix, eu não sei se vai acontecer. Eu acho que não vai chegar a esse ponto de uma luta entre o homem e as máquinas. Alguma coisinha, sei lá. Quer ver uma luta? Teve agora não vai ser uma luta canal Combate. Não vai ser corporal, que a gente vai ter que brigar pra conviver. Vai rolar um estranhamento. O Popó e o Bambam, pra mim, já foi suficiente. Não vai ser assim. Mas você tá falando de questão do negócio de invasão alienígena, etc. Lembra que teve aquela questão que foi noticiado nos Estados Unidos, que o pessoal achou realmente que tinha uma invasão? Lembra disso? Que foi, acho que foi na rádio, né? Foi no rádio, etc. Como é que foi isso, Túlio? Você se lembra de alguma coisa?
Eu queria comentar só o Popó e o Bambam, que foi uma estratégia de marketing muito legal, cara. Ninguém nem lembrava do Bambam mais. Ninguém nem lembrava, né, cara? E ele tá lá. Ele, em 26 segundos lá de luta, ele conseguiu ser lembrado. E ganhou 15 dias no Instagram, ele foi ótimo. O que proporcionou ótimos memes, né? Talvez até uma campanha aí. Bom, galera, foi ótimo ter vocês aqui comigo hoje, nesse episódio que eu estava guardando, né? Como eu falei, para os vítimas certas, vocês foram sensacionais. Tenho certeza que o grande arquiteto da Matrix ficou satisfeito com a nossa implementação desse sistema na mente da galera. E, pô, foi um prazer. Espero que você que nos assistiu hoje tenha curtido também. Deixa aí seus comentários falando sobre o que vocês acharam da nossa live. O Vox Popcast vai ao ar toda quinta-feira, 19h, né? Estamos aqui sempre presentes com novos temas mirabolantes. Para ficar sabendo demais, me segue lá no Instagram, @JuliaRu, e vejo vocês na quinta que vem, se ainda estivermos aqui, né? Tchau, tchau.